Se eu tivesse que reconstruir minha vida do zero hoje, o que eu faria? Tipo, sem dinheiro sobrando, sem saber exatamente para onde ir, sem garantias, né, de que daria certo. O que será que eu faria? Bom, eu não começaria tentando ganhar dinheiro. Eu começaria reconstruindo a pessoa que existe dentro de mim. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa. Antes de mudar, né, a vida por fora, muitas vezes precisamos começar mudando a forma como enxergamos a vida por dentro. E se você está passando por uma fase em que parece que precisa começar tudo novamente, fique comigo até o final deste vídeo. Porque talvez você não esteja começando do zero. Você está começando com tudo aquilo que aprendeu. E primeiro eu pararia de me culpar pelo passado. Se eu tivesse que reconstruir minha vida, a primeira coisa que eu faria seria parar de gastar energia tentando mudar aquilo que já aconteceu. Por quê? Porque o passado não pode ser refeito, né? Você pode olhar para ele, pode aprender com ele, pode reconhecer seus erros, pode até sentir tristeza, né, pelo tempo perdido, mas não pode morar nele. Eu diria para mim mesma, eu fiz o melhor que eu conseguia com a consciência que eu tinha naquela época. E hoje eu sei coisas que eu não sabia antes. Hoje eu tenho experiências, né, que não tinha. Hoje eu enxergo situações que naquela época eu não conseguia enxergar. E isso também é riqueza. Experiência é patrimônio. E dois, eu cuidaria primeiro da minha mente. Quando estamos, né, no fundo do poço, é muito fácil começar a acreditar que nada vai dar certo. Você olha para a conta bancária, olha para os problemas, olha para a idade, né? E também olha para as pessoas que parecem estar muito à sua frente. E então a gente começa a pensar, talvez eu não consiga mais. Se eu precisasse reconstruir a minha vida, eu prestaria muita atenção nessas frases. Porque aquilo que repetimos constantemente começa a influenciar nossas escolhas. E se eu acredito que não sou capaz, provavelmente eu nem vou tentar. E se eu acredito que não existe também oportunidade para mim, talvez eu nem procure. Se eu acredito que é tarde demais, qualquer dificuldade vira motivo para desistir. Então, eu começaria a substituir o eu não consigo por eu ainda não sei como, mas posso aprender. Parece uma pequena mudança, né? Mas muda a maneira como você começa a olhar para o caminho. E três, eu pararia de esperar o momento perfeito. Se eu tivesse, né, que começar novamente, eu não esperaria ter dinheiro suficiente, não esperaria ter tudo organizado, eu não esperaria perder todos os medos, não esperaria me sentir completamente preparada, porque talvez o momento perfeito nunca chegue, né? Eu começaria com aquilo que eu tenho em mãos, com o conhecimento, né, que tenho, com o celular que tenho, com o tempo que consigo encontrar, com uma pequena oportunidade, com uma pequena ideia. Por quê? Porque existe uma frase que eu gosto muito. Comece antes de estar pronta. Você aprende caminhando, você melhora fazendo, você ganha experiência tentando. E principalmente você descobre do que é capaz quando começa. E 4, eu procuraria uma forma de aumentar minha renda. Aqui existe uma diferença importante. Pensar positivamente não paga contas, né? Ter sonhos é maravilhoso, mas sonhos também precisam de ação, não é mesmo? Então, se eu tivesse que reconstruir a minha vida, eu procuraria aprender alguma habilidade, né, que eu pudesse transformar em renda. E também eu estudaria, pesquisaria, aprenderia sobre internet, aprenderia sobre vendas, aprenderia a divulgar produtos ou serviços.
Eu também procuraria aquilo que eu sei fazer e perguntaria como posso transformar isso em uma fonte de renda. E talvez também eu começasse pequeno, muito pequeno, mas eu começaria. Por quê? Porque R$ 100 conquistados através de uma habilidade podem ensinar mais sobre independência do que R$ 1.000 esperando tipo cair do céu. E 5, eu aprenderia a cuidar melhor do dinheiro. Não adianta, né, aumentar a renda se todo o dinheiro que entra desaparece. Se eu tivesse que reconstruir minha vida, eu começaria a observar para onde cada real está indo. Porque não precisa começar com planilhas complicadas, não, não. Eu começaria perguntando quanto entra, quanto sai, né? O que é realmente necessário? O que eu estou comprando é necessário? O que eu estou comprando, será que não é por impulso? E principalmente, eu estou gastando para construir minha vida ou apenas para aliviar minhas emoções? Essa pergunta, ela pode ser desconfortável, né? Mas é necessária. Prosperidade não é somente ganhar mais, é também aprender a administrar melhor aquilo que chega até você. E 6, eu investiria em mim. Se eu estivesse começando novamente, uma das primeiras coisas em que eu investiria seria conhecimento. Eu não estou falando necessariamente de gastar muito dinheiro, não. Hoje existe uma quantidade enorme de informação disponível, né, na internet. Livros, cursos, vídeos, podcasts, né? Pessoas que compartilham experiências. Eu começaria a aprender todos os dias, porque existe uma coisa que ninguém consegue tirar de você, que é aquilo que você aprendeu, o conhecimento. Uma nova habilidade pode abrir uma porta que você nem sabia que existia. E talvez a maior mudança financeira da sua vida não comece com uma grande quantia de dinheiro. Talvez ele comece com uma nova habilidade. E 7, eu escolheria melhor as pessoas ao meu redor. Se eu tivesse que reconstruir a minha vida, eu prestaria muita atenção nas pessoas que alimentam minha mente. Não significa, né, abandonar todo mundo, não é isso. E sim significa observar quem está sempre dizendo: você não consegue, isso não é para você, você já passou da sua idade, isso nunca vai dar certo. E também quem diz: tenta aprender. Se não der certo, você tenta novamente. O ambiente não determina completamente o nosso futuro, mas ele influencia muito aquilo que acreditamos ser possível. Por isso, eu procuraria estar perto de pessoas que não alimentam meus medos, e sim pessoas que me lembram do meu potencial. E 8, eu aprenderia a conviver com medo. Essa talvez seja uma das coisas mais importantes. Se eu esperasse perder o medo para começar, talvez eu nunca começasse, né? Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar mesmo sentindo medo. Você pode até estar com medo, né, de recomeçar, tipo medo de perder dinheiro, medo de ser julgada, medo de não conseguir, medo das pessoas que dizem: eu avisei. Mas existe uma pergunta que eu faria: o que vai doer mais daqui a 5 anos? Tentar errar ou nunca tentar? Às vezes, essa pergunta muda tudo. E 9, eu teria paciência com o meu próprio processo. Hoje vivemos em um mundo que mostra resultados instantâneos, né? Alguém ficou rico, alguém abriu uma empresa, alguém comprou uma casa, alguém viajou, alguém mudou de vida, né? E você olha e pensa: por que comigo demora tanto? Mas você não conhece o caminho inteiro daquela pessoa e não precisa viver no ritmo dela. Se eu tivesse que reconstruir minha vida,
eu estabeleceria pequenas metas, né? Uma por vez. Primeiro, organizar, depois aprender, depois começar e depois melhorar e depois crescer. Não tentaria construir uma nova vida em uma semana. Eu tentaria construir uma nova vida todos os dias. E 10, eu não desistiria de mim. Talvez essa seja a parte mais importante de todas, porque você pode, né, perder dinheiro, pode perder oportunidades, pode perder relacionamentos, pode cometer erros, pode precisar começar novamente, mas existe uma perda que precisa ser evitada: perder a fé em si mesma. E se eu tivesse que reconstruir minha vida do zero, eu faria um acordo comigo. Eu posso cair, mas não vou me abandonar. Se algo der errado, eu vou aprender. Se precisar mudar de direção, eu mudo, né? Se precisar começar pequeno, eu começo pequeno. Se precisar recomeçar, eu recomeço, né? Mas não vou olhar para uma fase difícil e decidir que minha história acabou. Então, essa é a grande virada, tá? Talvez você esteja assistindo a este vídeo pensando, mas eu já perdi tempo demais, né? Talvez você pense, eu não tenho dinheiro, eu não tenho profissão, eu já passei da idade, né? Minha vida não saiu como eu planejei. Eu entendo, mas eu quero que você pense em uma coisa. Você não consegue voltar e começar novamente aos 20, nem aos 30, nem aos 40, nem aos 50. Mas você pode começar hoje e daqui a um ano você pode estar agradecendo a mulher que decidiu não desistir. Não porque tudo ficou fácil, mas porque ela finalmente decidiu. Eu vou fazer uma coisa pela minha própria vida. É assim que você tem que falar para você. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, né? Tipo, se eu tivesse que reconstruir minha vida do zero, eu não tentaria reconstruir tudo de uma vez. Eu começaria por mim. Minha mente, minha autoestima, meu conhecimento, minhas escolhas, minha relação com o dinheiro, minha capacidade de agir, tá? E, principalmente, minha coragem para continuar. Por quê? Porque talvez você esteja olhando para a sua vida e enxergando apenas aquilo que perdeu. Mas eu quero te convidar a olhar para aquilo que ainda existe. Você está aqui, né? Ainda respira, ainda pode aprender, ainda pode mudar, ainda pode tentar, ainda pode criar, ainda pode recomeçar. E enquanto você tiver disposição para dar o próximo passo, a sua história não terminou. Talvez você não esteja, né, começando do zero, igual eu falei no início desse vídeo. Está começando com a experiência que tem, com cicatrizes e com aprendizados, com uma visão que você não tinha antes. E talvez seja justamente essa versão mais madura, mais consciente e mais forte de você que finalmente vai construir aquilo que a versão antiga ainda não conseguia. Então, se hoje você precisasse reconstruir a sua vida, se está precisando, comece por você. Um passo, depois outro e outro e outro e assim vai. Até que um dia você olhe para trás e perceba, eu consegui sair do lugar onde pensei que eu ficaria para sempre. E talvez seja aí que você descubra que o fundo do poço não era o fim, era o lugar onde você começou a construir o caminho para o seu propósito. Se essa mensagem deste vídeo falou com você, escreva nos comentários. Eu vou recomeçar. E inscreva-se aqui também no canal, né? Porque aqui nós vamos caminhar juntas, um passo de cada vez, né? Deixe seu like, se possível compartilhe. Isso ajuda muito, né? Para o crescimento do canal,
para ser esses vídeos, esses conteúdos ser entregue a mais pessoas, né? E tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo.